versículo 28. Joel 28. Estamos falando esse ano, nós estamos falando desde o ano passado sobre o mover profético da intercessão, o mover do Espírito. E esse tema de hoje é ativando o mover profético pela intercessão. Olha o que diz Joel 2,28. E acontecerá que depois de quê? E acontecerá que depois de quê? Diga, depois de quê? Pergunte aí para 2 pessoas, depois de quê? E acontecerá que depois derramará o Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Nossos filhos profetizarão. Os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Diga, sonhos, visões e profecias estão dentro do mover do Espírito. Mas antes de entrar diretamente nesse assunto aqui, por que muita gente do ministério de intercessão, eles são atacados? Quantos intercessores nós temos aqui? Nós temos vários intercessores, nós temos um grupo de intercessores do Amazonas. Se você é de alguma igreja aqui, deve participar desse grupo, esteja conosco. Procure o Naldo, para dar o seu nome, se você é intercessor da igreja, ou se você é pastor de algum ministério. Porque nós estamos fazendo um trabalho, nós vamos estar no estádio, mover de oração, de adoração e de intercessão. Nós vamos estar no estádio. Eu falei isso há 3 anos atrás ou 4 anos atrás. Nós vamos estar no estádio. Nós vamos chegar lá. E vocês vão estar comigo, mas, aquela turma ali, o Orlando, vamos estar juntos, Vamos estar juntos no estádio. Não vai ter grandes pregadores, não, vai ser só a gente mesmo. E o mover do Espírito. Porque Deus vai usar pessoas. Deus vai usar você. Deus vai usar. Um dia desse eu parei a apóstola Regina e o apóstolo Luiz, chamei eles. Deus me disse que no mover do Espírito, Ele vai usar muito as crianças. Muito as crianças. Vai usar os jovens. Vai usar. Eu digo, continuem trabalhando, porque Deus vai usar muito as crianças. Deus vai usar. Uma criança estava falando em línguas, ela foi batizada falando em línguas. E um homem estava lá atrás, e veio lá de trás e se dobrou diante do Senhor Jesus. Ele não sabia falar uma palavra em japonês, a criança estava orando em línguas em japonês. Deus vai usar as crianças. Deus vai usar os adolescentes, Deus vai usar os jovens e Deus vai usar você. Deus vai usar você. Amém? O mover de Deus vai ser tremendo. Agora, por que muitos do ministério da intercessão são atacados? Porque a maioria das pessoas que intercedem, elas não sabem diferenciar entre intercessão e oração, entre a brecha e o lugar secreto. Elas não sabem diferenciar. Eu preguei numa igreja que depois o pastor disse assim, eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu disse, pelo amor de Deus, está na Bíblia aí há séculos. Mas as pessoas não sabem. As pessoas não sabem fazer a diferença. Muitos ainda confundem oração com intercessão. A oração, ela não é um ministério. Diga, a oração não é um ministério. A oração é um ofício. Mas a intercessão, ela é um ministério. A pessoa assim me perguntou para mim, se a intercessão é um ministério, onde é que ela está dentro dos cinco ministérios? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Dentro de cada um deles. Porque a intercessão está dentro de todos os crentes. Não tem um crente que não interceda. É impossível não interceder.
Quando você está orando pela sua família, você já está intercedendo. É impossível não interceder. Quando você ora por você, mas quando você intercede, você não intercede por você. Você está orando por alguém. Você está intercedendo por alguém. Então, a oração ela não é um ministério, ela é um ofício. A intercessão sim é um ministério, o ministério da intercessão. Mas o intercessor, ele precisa do ofício da oração. É aí que o intercessor confunde. Ele acha que intercedeu, ele acha que ele já orou. Não. Intercessão é diferente de oração. Quando você está intercedendo, você está fazendo por alguém. Mas quando você está orando por você. Então você precisa da oração. Você precisa do ofício da oração. Todo intercessor precisa ter seu tempo no lugar secreto, pois é ali que ele estará seguro, protegido dos ataques e contra-ataques do inimigo. Quando ele está na brecha, ele está exposto. Quando ele está no lugar secreto, ele está guardado. No lugar secreto, ele guarda ele e guarda a sua família e guarda aqueles que estão com ele. Porque o intercessor, ele está no fronte da batalha. Quando ele está na guerra intercedendo, ele está no fronte da batalha. E ele sofre por causa disso. E ele precisa do lugar secreto, ou seja, do esconderijo do Altíssimo, para ele proteger a ele e a casa dele. Ele precisa. O intercessor precisa saber que o lugar secreto é diferente da brecha. É diferente. Na brecha ele está ali guerreando. No lugar secreto ele está adorando. Até o ser, por exemplo, Deus é o único, Deus é um. Mas quando na brecha a gente encontra, quem é que a gente encontra? Quem é que a gente encontra no lugar secreto? O Pai que vem em secreto. Quem está no secreto é o Pai. Mas quem é que está na brecha? Já não é mais o pai, é o amigo. Porque quando Jesus quis falar da oração, ele falou do lugar secreto, ele falou de um lugar, e quem que estava lá? O pai. Quando ele falou da intercessão, ele falou de um amigo. Por isso que o primeiro intercessor da Bíblia foi Abraão, que é amigo de Deus. A intercessão está ligada a Deus como amigo, a oração está ligada a Deus como pai. Então são lugares diferentes com uma manifestação de Deus de forma diferente. E a gente precisa, como intercessores, nós precisamos saber disso. Porque eu posso estar só na intercessão, daqui a pouco eu estou apanhando, porque eu não estou no lugar secreto. Eu não estou me resguardando. E isso não serve só para intercessores, serve para levitas, serve para adoradores, serve para os que dançam, os levitas da dança, serve para todos. Todos. Porque a gente se expõe. O apóstolo Edson Roskildes, ele assumiu a liderança aqui da igreja, ele assumiu a escola de líderes. O cara veio numa bicicleta, pá! Bateu o carro dele. Ele disse: rapaz, só foi eu assumir a escola de líderes, intercede por mim. Tinha acabado de fazer um negócio com outro carro, e o cara acabou com a porta dele, numa bicicleta. São os contra-ataques. A gente precisa estar... Eu apanhei muito, irmão, bateram, acho que o meu carro foi batido umas 2, 3, 4, 5 vezes, meu carro. Não foi? Bateram. Uma vez a gente ia saindo do culto aqui, o cara bateu o carro, era um bêbado, foi embora. Aí as pessoas diziam: esse pastor ora e só vive peia. A gente precisa aprender a se proteger. Se não sabe se proteger, vai continuar apanhando. Então nós precisamos do lugar secreto, porque o lugar secreto é o lugar da nossa proteção. No lugar secreto você está ministrando a Deus. Na brecha você está ministrando para Deus. Você precisa entender isso. Lucas capítulo 10, versículo 19 diz que ele nos diz que nos dará poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Se ele está dizendo que nada nos fará dano algum, nada nos fará dano algum. Aonde é que eu estou protegido? No lugar secreto.
Porque quando eu estou no lugar secreto, ele é pai. Qual é o pai que não protege o seu filho? O pai protege o filho. O filho corre para o lugar secreto, está protegido pelo pai. Muita coisa pode acontecer e ele permite que aconteça. Mas ele estará sempre nos guardando, nos protegendo. Mas para essa proteção, a proteção do intercessor, ele precisa do tempo do lugar secreto. Todo intercessor, ele precisa ter o tempo de orar. Não confunda a sua intercessão. Ah, já intercedi, já orei hoje. Não, você intercedeu, você precisa orar. Você precisa ter tempo, você teve tempo com Deus amigo, você precisa ter tempo com Deus Pai. Quem está me entendendo aqui? O lugar secreto é o esconderijo do Altíssimo, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo estará protegido. Deus vai nos guardar, a gente precisa disso. É no lugar secreto que estaremos protegidos. Se Ele disse que nada nos fará dano algum, então nada nos fará dano algum. Mas para essa proteção, nós precisamos do tempo no lugar secreto. E isso não é somente para os intercessores. Todos precisam, todo crente precisa do lugar secreto. Tem crente que quer estar cheio do Espírito Santo, que quer ter mais de Deus, mas não gosta de orar. Ou se ora é pouco. Ora 15 minutos já está bom. Se falar em jejum, é arriscado ele fazer o sinal da cruz. Só que a gente não tem ideia do poder do jejum. Você precisa ler livros sobre jejum. Você não tem ideia do poder do jejum. É muito desafiador jejuar. Eu quero convidar todo mundo a jejuar comigo a partir de amanhã, 3 dias só na água. Entende? Glória a Deus. Só na água. Depende da gravidade do problema. Porque quando a rainha Esté viu que eles iam morrer, que todo o povo judeu estava só no lugar, e se Ramã matasse todos eles, os judeus não existiriam na terra. O que ela disse? 3 dias de jejum sem água. Você imagina isso, sem beber água? Sem comer, sem beber água? Ela convocou o povo. Ela convocou o povo. A gente quer ter conquistas extraordinárias. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo nesse treinamento, que é a equipe do jejum. A equipe do jejum. Eu ainda não fiz um jejum de 40 dias, só na água. Eu não posso falar disso. Eu já fiz 40 dias assim, tirando uma refeição, durante 40 dias. Mas toda semana eu faço um jejum, tá ali a minha esposa que não deixa mentir. Porque todo crente, no mínimo, devia fazer um jejum por semana. Porque, irmãos, essa carne aqui atrapalha a gente de ter comunhão com Deus. E essa carne aqui, ela traz lascívia. E enquanto você não for liberto da lascívia, você não experimenta a glória de Deus. Essa carne aqui atrapalha, é um véu. Era para a gente estar vivendo o extraordinário de Deus, porque se o ministério de Moisés, que era para a morte, viveu a glória de Deus, você imagina o ministério de Jesus, que é para a vida. Era para a gente estar vivendo a glória de Deus. Só que a gente não... Até um dia desse eu vi um profeta africano rindo, gente. O jejum dos brasileiros. O jejum dos brasileiros. Olha o jejum dos brasileiros. Eles riem da nossa cara por causa do nosso jejum. Claro que tem pessoas aqui no Brasil que jejuam de verdade. Mas a maioria dos crentes ainda diz assim: Deus me livre de jejuar. Mas olha só. Toda intercessão ungida, ela possui uma natureza profética. Toda intercessão ungida.
Profetas são a voz de Deus na terra. Ou profetas são a voz do céu na terra. Intercessores são a voz da terra no céu. Os intercessores são importantes, irmãos. É eles que estão trazendo o avivamento. São os intercessores que estão trazendo o avivamento. E eu digo mais, no céu, a Bíblia diz que Jesus nos disse que nós sentaríamos em tronos, mas nem todos. Mas muitos homens e mulheres de oração vão sentar em tronos. Porque nos ensinam errado sobre o nosso galardão. Ensina que a gente vai ganhar uma coroazinha, não menosprezando. Existe no céu um lugar onde as pessoas vão estar sentadas em tronos. Nem todo mundo vai sentar em tronos. Um dia desse eu dei um curso para a minha liderança e eu estava explicando para eles o que significa as virgens loucas. Aquela parábola lá das virgens loucas, elas foram para o céu. E lá no céu nós vamos encontrar as virgens loucas. Deus nos guarde de nós não sermos uma virgem louca. O que é virgem louca, pastor? Pessoas que receberam a graça de Deus, a glória de Deus na vida delas, experimentaram a salvação, mas na terra viveram para si e não para Deus. Esses são as virgens loucas. Porque quando ele fala dessa parábola, ele fala da parábola da virgem e ele fala a parábola do talento. E no final ele diz, haverá choro e ranger de dente, mas aquele choro e ranger de dente não é um inferno. É um tipo de julgamento que todo crente vai passar. Como é que você fala isso? Por revelação. Eu sei que se os teólogos me pegarem, eles me batem. Porque isso foi uma palavra revelada que eu recebi. Por revelação. Porque é loucura, por isso que é chamado de virgens loucas. São pessoas que vivem na terra. Olha o tema da palavra que eu dei para a minha liderança. Vivendo para si ou vivendo para Deus? A maioria das pessoas na igreja, elas estão vivendo mais para si. Nem pensar em ter uma célula. Deus me livre, eu não estou cuidando nem da minha vida, quanto mais cuidar da vida dos outros. Está vivendo para si. Não está carregando a cruz. Jesus nos disse, aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. Não está carregando a cruz. Tem gente que já botou até uma rodinha na cruz. Tem a história do cara que cortou a cruz, foi cortar a cruz, quando chegou ali tinha um abismo. Aí a cruz não dava para tapar o abismo para ele passar. De tanto ele cortar a cruz. Então, e todas as vezes que o Espírito Santo é derramado, isso vem acompanhado de sonhos, visões e profecias. Todas as vezes, quando há um mover do Espírito, as pessoas começam a ter sonhos. Agora, antes de vir para cá, eu recebi várias mensagens de um discípulo nosso, que ele teve uma visão com demônios. Demônios que rastejam e demônios que voam. E ele disse que ele ficou assustado com aquilo. Ele queria tirar a visão, mas não conseguia, ele estava vendo. E ele disse que os que rastejam era um nível de guerra, de batalha espiritual. Eles entravam nos banheiros. Era um negócio assim estranho. Ele mandou um áudio, mas ainda não teve tempo de ouvir o áudio. Mas nós precisamos entender que nós estamos vivendo a última batalha do planeta Terra. E Deus está levantando pessoas para essa batalha. Está treinando pessoas para a batalha. Deus está treinando. Se nós observarmos o livro do profeta Joel, tudo começa pelo clamor e pela intercessão. Joel capítulo 2, que a gente leu aqui o versículo 28, ele diz assim, ele declara que a profecia diz assim, e acontecerá depois de quê? A gente só vai perceber isso no capítulo 1 do versículo 14. Olha o que diz o 14 do capítulo 1 de Joel, versículo 14. Aqui está o depois de quê?
santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni os anciões e todos os habitantes da terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Intercessão. É isso que quer dizer o que virá depois. Deus está chamando o seu povo para a intercessão, porque a intercessão trará o mover profético. Deus está chamando o seu povo para a intercessão. Ele está dizendo: reuni, santificai um jejum, convocai uma assembleia e clamai ao Senhor. É a intercessão. A intercessão, diga, a intercessão dá origem ao profético. Mas nós precisamos de um verdadeiro entendimento do mover profético, dos reinos proféticos. E o verdadeiro entendimento começa com o fundamento começa no fundamento das Escrituras. Começa pelo fundamento das Escrituras. A primeira esfera do mover profético, ou a primeira esfera do profético, é as Escrituras. Foi o que Pedro falou em 2 Pedro capítulo 20, versículo 21. Veja o que está escrito em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Veja o que está escrito aí, que ele disse que nenhuma profecia é de elucidação humana ou de interpretação humana. É o que ele está falando, ou seja, a base do profético está nas Escrituras. Eu não posso sair por aí achando que eu estou debaixo de um mover profético se não tem respaldo nas Escrituras. As pessoas precisam ter esse entendimento do que é as Escrituras, para ter base nas Escrituras do que está sendo falado. Eu preciso saber disso. Não dá tempo, irmãos, porque senão eu ia entrar aqui nesse texto para vocês, e eu ia mostrar o que Pedro fala aqui, que o apóstolo Pedro fala aqui, e que dá margem para outras coisas, que ele está dizendo que não tem aqui uma interpretação humana. Ou seja, ele está dando margem para que outros mover pode ter uma interpretação humana. Pode ter uma interpretação humana. A outra esfera do profético é que está em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, que fala que Jesus é o espírito de profecia. Quando ele fala ali, Jesus é o espírito de profecia, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que é o testemunho de Jesus? É a pregação do evangelho debaixo do poder de Deus. Esse é o testemunho de Jesus. É a pregação do evangelho sobre a unção. Quando uma pessoa está ministrando o evangelho com poder, a atmosfera se torna profética. Por isso que uma pessoa, quando, por exemplo, uma pessoa está pregando e alguém se levanta para profetizar, ela não pode se levantar. Porque a profecia é a palavra. Tem um profeta, a palavra está na boca do profeta que está pregando. Uma pessoa não pode atrapalhar a pregação para entregar uma mensagem, uma profecia, não pode. É o desrespeito ao próprio Deus, é espírito de confusão, porque a palavra está na boca do profeta. Eu vi um vídeo, achei interessante, a pessoa estava pregando, ele começou a pregar e uma pessoa veio para pregar, ele segurou a pessoa e não deixou a pessoa entregar a profecia, porque estava errado. A pessoa não pode profetizar na hora da palavra, porque a palavra é a profecia. Nesse momento é o que ele está dizendo, é o que está dizendo aqui. Quando uma pessoa está ministrando o evangelho com poder, a atmosfera se torna profética. Eu acho interessante que quando está um mover poderoso profético, no final a pessoa ainda vem atrás do pastor: o senhor pode fazer uma oração por mim? Meu Deus, esse mover profético não te atingiu, uma oração do pastor não vai resolver não, é nada.
Quem está entendendo aí? Parece que a pessoa botou um guarda-chuva de incredulidade e não recebeu nada. Só a oração do pastor resolve. Nem o poder de Deus resolveu, mas a oração do pastor vai resolver. As pessoas, pela falta de conhecimento, a gente acaba fazendo coisas que a gente não deveria fazer. Então é a atmosfera, quando a pessoa está ministrando com poder, a atmosfera se torna profética. Isso é o que a palavra quer dizer com o espírito de profecia. O Espírito do Senhor, ele traz a atmosfera do profético para o ambiente onde estamos reunidos. É o Espírito de Deus, pelo poder e pela unção, pela intercessão, pela oração. Tem pessoas que ela tem dificuldade, vai, recebe, busca, a pessoa parece que não consegue orar, parece que ela está tão na carne que ela não consegue, não estou sentindo nada, está faltando um jejumzinho. Porque quando você não jejua, a sua carne está aqui, ó, e o seu espírito está aqui. Quando você jejua, o seu espírito vai para cá e a sua carne vai para cá. Aí você tem sensibilidade da presença de Deus. Você começa a ter sensibilidade, porque a nossa carne atrapalha, ela é um véu, e nós precisamos vencer o véu. Assistiu às minhas aulas, tanto no Cefenai que eu tenho essa aula, eu explico, do momento que você começa no átrio até o lugar santíssimo, você vai rompendo véus, até você chegar à presença de Deus. Você não entra logo na presença de Deus. Tem gente que diz assim, não pastor, mas quando eu entro eu já começo a chorar. Alma. É alma. Quando você está chorando muito, é alma. A gente foi atingido só na alma. Deus está querendo. Você já que parou o cai-cai? Parou aqui, derruba na unção, cai. Você já percebeu que isso parou? Vocês já perceberam que isso parou? Você quase não vê as pessoas caindo na unção, porque Deus não quer mais que ninguém caia, quer que receba em pé o que Ele tem para entregar. A pessoa precisa ficar em pé para receber o que Ele tem para entregar. Deus quer entregar, mas fica em pé. Não cai não, segura. Porque Ele vai te entregar você de pé. Segura. Quando você cair, já caia com a bênção que Ele vai te entregar. Então o profético, ele tem uma atmosfera. E essa atmosfera do profético, ele resulta da palavra de Deus sendo ministrada com autoridade. É daí que vem o profético. O profético, ele é o maior dom. De todos os dons, dos 9 dons espirituais, ele é o maior dom porque ele ativa os outros dons. É ele que ativa os outros dons. Ele libera os outros dons. Por isso que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 14, versículo 1, ele diz: segui o amor e desejai os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Por que ele disse principalmente o de profetizar? Porque é ele que ativa os outros dons. É o dom profético que ativa os outros dons. Então, quando o profético se manifesta, ele ativa todas as outras esferas. Ele ativa as outras esferas. Tudo que a gente precisa é de um profeta na nossa direção. Que ele vai trazer algo poderoso para a sua vida. Uma palavra profética que vai ser extraordinário. Quantos aqui já receberam uma palavra profética de Deus? Quantos aqui já teve um profeta na sua direção, alguém com dom de profecia? Porque eu vou explicar para você que tem um dom de profecia e tem o profeta. Porque as pessoas confundem também o dom de profecia. Olha, esse daqui é profeta. Ele pode ter apenas o dom de profecia, ele não é profeta. Então, quando o profético é ativado, ele se manifesta, ele ativa as outras esferas. Porque é o ministério.
apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. A gente precisa dos 5 ministérios. Mas por muito tempo, muitos crentes do tempos passados, eles abafaram. A igreja ficou sem o ministério apostólico. A igreja católica tinha o apostólico, a igreja evangélica não tinha. Igreja católica apostólica. Mas quando se falava, podia ungir, olha como a gente é meio imbecilizados assim. Podia ungir diáconos, mas não podia ungir apóstolos. Se o diácono era da mesma época do apóstolo, então era para assumir também diácono. E depois o diácono ficou um negócio tão pejorativo, já estava dizendo assim, resistiu os diáconos e ele foi girar de voz. Porque eu conheci alguns diáconos, meu irmão, que eles eram pior que o diabo. Meu Deus. Moisés disse, oxalá que todo o povo de Deus fosse profeta, Números 11, 29. Em uma outra esfera temos o dom de profecia. A profecia ela tem 3 finalidades. Ela é para edificação, exortação e consolação. A profecia. Agora observe que quando Deus quer entregar uma profecia, se é para se é para consolação ou edificação, ele fala diante de todo mundo. Mas quando é para exortação, ele fala no pessoal da pessoa. Porque Deus não gosta de expor ninguém. Tem profeta que é maluco, que ele expõe as pessoas. Quando Deus vai expor a pessoa é porque ele já falou com ela várias vezes. Aí ele expõe. Mas a gente tem algumas compreensões erradas sobre Deus. Porque Deus, quando o pastor Zé Luiz, quando Deus quer advertir uma pessoa, ele começa beijando, no final ele termina batendo. Você vê o que é que ele fala para as igrejas de Apocalipse? Para cada anjo, ao anjo da igreja, conheça as tuas obras. Ele elogia, ele chama atenção e ele dá uma promessa. Tem profeta que é doido só, joga logo o cara no inferno. Precisa entender, precisa saber que a base é as escrituras. Não pode chegar e querer arrebentar com a vida da pessoa. Olha aqui qual é a 3 finalidades da profecia: edificar, exortar e consolar. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. A igreja ela está edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, segundo o que o apóstolo Paulo falou em Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20. Está fundamentada, está nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Então nós precisamos entender que nem todo aquele que profetiza é profeta. Nem todo que profetiza é profeta. Muitos podem profetizar porque receberam o dom da profecia. Mas isso é diferente daquele que detém o ministério profético, o ministério do profeta. Tem profeta que ele tem ministério, tem pessoas que têm o dom de profetizar. É muito diferente isso. Tem pessoas que é o ministério dela, irmãos. Ela anda. Tem profeta que parece que ele anda assim. Ele só anda nas nuvens, meu irmão. Ele só vive. Eu estava lendo uma história, Lícia. Eu estava lendo uma história num livro de um testemunho de um homem de Deus que eu fui pesquisar a vida dele. E aí ele profetizou recentemente que quando um time de basquete ganhasse, um time fraco ganhasse de um outro time, ia começar. Recentemente esse time ganhou. Ele disse para uma pessoa assim, ele disse para um pastor assim: Deus vai lhe visitar dia tal. Disse, amém. Quando você estiver dormindo. E o cara assim, ele disse o mês e o dia. Tem profeta assim que o negócio, o céu está aberto, ele enxerga de olhos abertos.
O cara sabia o dia, ele foi, tomou banho, se arrumou, se deitou e ficou esperando Deus. Aí ele apagou a luz da casa e foi dormir. Ele disse que de repente acendeu a luz da casa. Como assim? Nada. Já era Jesus que estava lá no quarto. E ele disse que Jesus tocou 5 vezes no ombro dele. Aí Jesus pegou, virou de costas e saiu. Quando ele estava na porta, ele disse assim: Bob Johnny vai te explicar isso. Era o profeta. Você imagina isso? E aí quando ele foi conversar com o profeta morava em outra cidade. Ele foi conversar com esse profeta. Ele disse: você ficou sabendo que Jesus já me visitou? Ele disse: não. Mas você sentiu alguma coisa? Eu senti uma agitação aqui em cima. Era quando ele estava passando para ir para a tua casa. O céu aqui, o mundo espiritual ficou agitado. Uau! Você imagina assim, o presidente está se movimentando, a segurança toda, a segurança, não tem a segurança, é o movimento todo quando um presidente está se movimentando, um governador, um prefeito está se movimentando, uma autoridade, é um movimento todo. Jesus estava andando, a segurança, os anjos, tudo, era o movimento. Ele disse: eu senti que o mundo espiritual aqui em cima ficou agitado. Se eu disser que você vai receber uma visitação de Jesus, que Deus nos permita viver o que vai vir aí. Ei, intercessores, não tenham a boca de que as coisas estão piorando. Está ficando cada vez pior. Jesus vai voltar e cada vez pior. Quanto mais ficar pior, maior é a glória. Aonde abundou o pecado, vai superabundar a sua graça. Pode ficar tranquilo, quanto mais trevas vier sobre a terra, mais a glória de Deus, porque a ordem dele é: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor já está vindo sobre ti. É a gente que tem essa ideia de coisa, eu não acredito que as coisas vão ficar pior, cada vez vai ficar pior, para quem está indo para o céu, cada vez está ficando melhor, porque o tempo vai fechando, as coisas vão piorando, Deus gosta dessas coisas quando está piorando. Tinha tanto lugar para ele levar o povo, ele levou o povo justamente pelo meio do mar. E agora, Moisés? Deus gosta desse desafio. Deus não gosta de coisa fácil. Deus gosta de coisa difícil. Quando a coisa está difícil para você, se prepare, porque Deus vai entrar aí. Quando tiver fácil, você resolve. Mas quando tiver difícil, Ele aparece. Avisaram Jesus que Lázaro estava doente, muito mal, perto de morrer. Ainda foi passear. Ficou mais 2 dias ali fazendo os milagrezinhos aqui, outra ali. Avisaram ele. Quando ele chegou lá e só tinha já a bolacha e o café. O cara morreu. Se ele tivesse ido lá quando ele estava doente, ele tinha curado um doente. Ele foi lá, o cara já estava 4 dias de morto. Já morreu e já faz 4 dias. É agora que vai acontecer o milagre. O que você quer? Só uma cura ou uma ressurreição de 4 dias? Então vai vir um milagre maior na sua vida. Não importa o que o diabo esteja fazendo, maior é o que Deus fará na sua vida. Nós estamos vivendo, Deus é um ser profético, e nós estamos vivendo debaixo de uma atmosfera profética. Saia dessa zona aí, as coisas estão difíceis, está tudo ruim, pare de reclamar, pare de murmurar, não importa, se tem uma nuvem negra sobre você,
pode ter certeza que a glória de Deus está prestes a se manifestar. Como é que a gente serve um Deus tão poderoso? E às vezes acontecem algumas coisas que a gente acha, pronto, acabou minha vida, acabou. Ai, acabou. Quando o povo chegou, mar vermelho, e agora acabou a nossa vida. Acabou nada. Abriu o mar. Quando você chega no lugar, ixi, agora lá vem o inimigo, está tudo cercado. Aguarde. Espere. Deus nunca decepciona os seus filhos. Deus nunca decepciona e Deus nunca deixa os seus combatentes para trás. Deus nunca deixa. Você vai viver o extraordinário de Deus. Tem porta aberta. Quando Jesus disse para João, quando ele ouviu uma voz, capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1, ele disse, tem uma porta aberta, entra. É o mover profético. É o mover profético. Precisamos entrar. É um convite para todos nós. Precisamos entrar nesse mover. No mover profético dele. Porque tem coisas extraordinárias para acontecer. Ei, pare de olhar para você mesmo e achar que você não é nada. Mas também pare de inventar que você não é digno. Ah, eu não sou digno. Ah, eu não sou capaz. Ninguém é digno e ninguém é capaz. Acabou. Deixe dessa desculpa. Eu e você, nós não somos dignos. Porque não é nós mesmos que fazemos. Quem vai fazer é Ele. João capítulo 1, pastor Vanderlei, versículo 3. Porque todas as coisas foram feitas por... E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Ele na nossa vida, nada do que a gente faz se faz. Tudo é através dele. Ele mesmo disse, se vocês quiserem vir ao Pai, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Quando eu saio de cena e eu reconheço que é Ele e não é eu, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a acontecer. Entenda isso. Porque se você fizer, você vai receber a glória. Mas se Ele fizer, Ele recebe a glória. E nós precisamos entender, irmãos, enquanto a gente achar que a gente é capaz de alguma coisa, mas eu não posso assim, eu sei que eu não tenho capacidade para isso. Você sabe que você não tem capacidade para isso, mas não coloque isso como obstáculo. Senhor, sem o Senhor mesmo disse, João capítulo 15, versículo 5, sem o Senhor, nada eu posso fazer. Quantos aqui querem? Eu tenho um curso que eu vou dar para o segundo curso que eu vou dar para a minha liderança, que é conquistado por Ele. A gente conquista o coração de Deus, mas Deus não conquista o nosso. Quantos aqui gostariam de ter suas orações respondidas, todas elas? Tem isso na Bíblia? Tem isso na Bíblia? Tem isso na Bíblia? João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiserdes e vos será. Mas tem um porém. Se eu estiver nele e a palavra dele estiver em mim, sabe por que muitas orações não são respondidas? Porque nós não estamos nele, nem a palavra dele está em nós. Muitas vezes a palavra dele está na nossa mente, mas não está no nosso coração. Precisamos pegar essa espada do Espírito e cravar no nosso coração. Tua palavra está no meu coração. Quando a palavra estiver no coração, ela fará efeito na mente e ela renovará nossa mente.
É por isso. Tudo é nele, irmãos. Tudo é nele. Tudo é por ele. Porque dele, por ele e para ele são todos. Se você achar que você é alguma coisa... O problema é que assim, no começo a gente acha que não é nada, não é nada, não é nada. Deus começa a usar, a gente fica poderoso, daqui a pouco a gente está achando que é o rei da cocada preta. Aí, ó... A maior posição no reino espiritual, a maior posição no reino de Deus é a humildade. A maior posição. Porque para nenhuma dessas posições Deus disse que dá graça. Mas a humilde ele dá graça. E a graça de Deus não tem mais coisa mais poderosa do que a graça de Deus. A graça de Deus é maior do que a vida. Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. Se você tiver vestido com o manto da graça de Deus, você está protegido. Quem anda na humildade vence todas as suas guerras e será tremendamente usado pelo Deus Todo-Poderoso. É o profético. Depois de quê? Depois disso aqui, ó. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Eu estou falando só da intercessão. Eu não estou nem falando do jejum. Clamai ao Senhor. A intercessão que ela ativa o profético. Quando o profeta Joel diz assim: e acontecerá que depois de quê? Depois que tiver intercessão, depois que tiver uma convocação de jejum, uma convocação solene, de clamor, vamos clamar a Deus. Depois do clamor, aí você vai ver o que tudo acontece no livro de Joel. Aí depois, lá na frente, você vai ver que as suas eiras transbordarão. Seus lagares entrará um nível de prosperidade. E aí ele diz: comeremos abundantemente, nos fartaremos e louvaremos o nome do Senhor nosso Deus, que procedeu para conosco de forma maravilhosa, e nós, o seu povo, nunca mais seremos envergonhados. Ele vai falando, mas começou aonde? No clamor, na intercessão. Mas tem intercessores, meu irmão, que não sei nem por que ele está como intercessor. Você acredita que tem intercessores que estão nos nossos grupos que nunca vieram para um treinamento? Nunca vieram. Nunca foram para os encontros de intercessores. Esses dias a pastora Larissa me chamou e disse: apóstolo, quando é que é os seus encontros de intercessores? Porque eu sei que é muito poderoso. Eu quero convocar os pastores do MI para estar no encontro. Quem já foi para o encontro sabe. É uma tarde ou uma manhã, vai até a noite. É um mover de Deus fora do comum. E é por aí que Deus começa a fazer. Por aí que Deus começa a fazer. Nessas reuniões, nesses ajuntamentos, onde tem jejum, tem oração, tem intercessão. Deus gosta disso. É desse começo. Deus gosta dos movimentos. Existiam muitos movimentos no planeta. Desde o tempo todo houve movimento. Houve um movimento chamado Movimento Jesus, que se espalhou pelo mundo. O que está acontecendo nessa universidade foi um movimento que aconteceu em 1970. Deus gosta dos movimentos. O Espírito Santo, ele não para, irmãos. Ele está todo o tempo se movendo, todo o tempo. Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia. Ele não é o Espírito Santo. Então, todos esses movimentos que acontecem, que tem a glória de Deus, que tem o mover de Deus, é do Espírito Santo. Esse movimento aqui, irmãos, é do Espírito Santo. Eu estava conversando, pastora Dani, com a apóstola. Eu estava dizendo que eu tinha vontade de tirar essa reunião daqui do MI e ir para algum lugar na cidade. Porque tem muita gente de outras igrejas que não vem, porque é aqui no MI. Fica com medo de eu pegar as ovelhas.
pegar as pessoas para cá. E eu fiquei assim, poxa, eu devia tirar do mim, mas eu não posso, porque tem uma profecia empenhada, que Deus disse que vai encher esse lugar. Nós estávamos naquela sala, e a palavra profética foi que nós viríamos para cá. E se Deus está dizendo que vai encher, eu não posso sair daqui. Daqui nós iremos para o estádio. Daqui nós iremos para o estádio. Daqui nós iremos para o estádio. Deus vai usar você. A sua boca vai se abrir de uma forma profética. E você vai ser tomado em profecia. E você vai profetizar para grandes e pequenos. Deus vai te usar de uma forma extraordinária. Tem alguém para acreditar nessa palavra? Diga amém. Dê um grito de júbilo a Ele. Se coloque de pé. A glória de Deus precisa ser provocada. Provoque a glória de Deus. Não fique esperando. Ei, a minha distância, a sua distância de você para Deus depende de você. Não depende de Deus. Quanto mais você busca, vai chegar uma hora dessa que você vai encontrar a mina de ouro. Continue buscando. Por que que eu digo que depende de nós e não de Deus? Porque está escrito, chegai-vos a Deus, chegai-vos a Deus, chegai-vos a Deus. Quanto mais você se chega, Ele se chega. Quanto mais você se chega, Ele se chega. Quanto mais você se chega, Ele se chega. Vai ter um momento desse que vai chegar. E você e Ele vai ser um espírito só. Levante as suas mãos. Clame por Ele. Você está debaixo de uma atmosfera profética. Levante a sua voz.